com o Dr. Carlos Amino, porque as crianças pequenas ficam tão doentes. Então, aí os pais de crianças pequenas podem vir para cá para ouvir um pouquinho o Dr. Carlos, é pediatra, e ele vai estar contando um pouquinho, falando da experiência dele para vocês. Olá, bom dia a todos. O tema que eu escolhi para falar hoje é por que as crianças pequenas estão tão doentes ultimamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou pediatra, formado pela Faculdade de Medicina da USP e hoje atualmente eu fico no consultório e nesses hospitais. Bom, primeiramente o que temos que fazer é uma definição, porque quando tantas doenças que as crianças estão tendo. Então, por definição, nós chamamos de infecção de repetição quando uma criança tem mais de 6 episódios de gripe ou resfriado durante 6 meses, então uma vez por ano, mais de 1 ou 2 broncopneumonias por ano, mais de 3 otites no período de 6 meses, mais de 2 sinusites por ano e mais de 2 infecções urinárias por ano. Então, a partir dessa definição que nós vamos investigar, nós teremos que investigar. Bom, como causas, por que a criança tem ficado tão doente? Primeiramente, a criança pequena, principalmente os menores de 3 anos, elas têm uma imaturidade do sistema imunológico. E o que acontece? Então, é natural. O sistema imunológico ainda está aprendendo a combater os vírus e as bactérias. Então, por isso que ela fica mais doente. Outra causa importante. Nós temos uma exposição a ambientes com alta taxa de germes e cada vez mais precoce. Porque na nossa época a gente ia para a escola com 4, 5, 6 anos de idade. Agora um bebê de 6 meses já está indo para a escolinha. Então, ela está mais imatura, então vai ficar mais doente, porque ela está exposta a esses germes. Na escola você tem ambientes fechados, principalmente no outono e inverno você tem, como está frio, a gente fecha a janela, portas, então você tem uma menor ventilação. As crianças ficam todas juntas, aglomeradas, compartilham brinquedos, elas não se protegem, então tosse, espirram um em cima do outro, então acaba passando essas infecções mais frequentemente. Outra causa importante são os fatores sazonais e ambientais. No outono e inverno, então a gente tem uma maior frequência de infecções, porque a gente tem um clima mais seco. E esse clima mais seco predispõe a uma maior disseminação de vírus e bactérias. Os aquecedores e o ar-condicionado, eles ressecam também as vias aéreas, então isso também predispõe a ter mais infecções. E outra coisa importante também foi a pandemia. Na pandemia que tivemos, o que acontece? Nós ficamos 2 anos isolados em casa, então o nosso organismo ele perdeu aquela memória imunológica. Então, tudo que a gente tinha guardado de anticorpos, aquela memória, a gente perdeu. Então, tanto criança quanto adultos estão muito mais doentes agora depois da pandemia. Porque é como se estivesse pegando aquela doença pela primeira vez. Então, por isso que nós percebemos que os pronto-socorros estão mais cheios depois da pandemia. Na época da pandemia, não teve contato com os bichos aí fora. Então, está pegando tudo pela primeira vez. E fica mais doente mesmo. E também tem reaparecido, né, doenças que já tinham sumido, tipo coqueluche e outras doenças também, né? Bom, então, infecção de repetição não é igual a problema no sistema imunológico. Então, na maioria das crianças,
a gente tem a infecção de repetição fazendo parte do desenvolvimento imunológico e não necessariamente indica um problema no sistema de defesa. Bom, quando se preocupar? Quando que os pais devem procurar o atendimento médico? Então, no caso de uma infecção, quando a criança tem um quadro de febre alta mais que 3 dias, então a gente já pensa, então talvez não seja só um quadro viral. Então é preciso procurar o atendimento médico. Infecções frequentes e graves, aquelas que precisaram até de internação. Então essas crianças precisam ser investigadas para ver se tem algum problema no sistema de defesa, que são as imunodeficiências. Uma prostração importante, desidratação, aquele que o pediatra fala que a criança está mais caidinha, né, que a carinha não está boa, né? Então a gente fica mais preocupado também e deve ter um atendimento médico. Falta de ar e uma respiração ofegante. Então a gente está tendo ainda muitos casos de bronquiolite nos bebês atualmente, né? Então quando a criança está respirando muito rápido, ou se estiver ofegante para respirar, é pronto-socorro. Porque precisa ver se precisa fazer uma medicação na veia, se está precisando de oxigênio. Então é importante procurar o atendimento médico. E o déficit poli-estatural. Então uma criança que vem tendo infecções de repetição, precisou de internação, então o nosso organismo ele desvia a energia para combater a infecção. Então ela ganha menos peso e, consequentemente, até a altura também. Então, nesses casos, é uma infecção mais importante que deve ser investigada. Essas são as doenças mais comuns que a gente tem na pediatria, né? E a gente tem, por exemplo, gripes e resfriados, amigdalites, otites, sinusites e pneumonias. Como na pediatria tudo é sazonal, então a gente tem essas doenças mais no outono e inverno. A gente tem as diarreias agudas, que a gente tem tanto as virais, que tem muito no outono e inverno pelo rotavírus, e também tem muito também no verão também. A gente tem o norovírus, que pega muito no verão, nos meses quentes, e também as diarreias bacterianas por intoxicação alimentar também, né? Infecções de pele também dá muito no verão, né, porque tem muita picada de inseto que acaba infeccionando, né? E a infecção urinária que pode dar o ano todo, né? Como devemos prevenir as doenças? Bom, primeiro, evitar o contato com pessoas doentes ou com suspeita de contágio. Não levar a criança doente para a escola, né? Como muitos pais fazem, a gente não tem com quem deixar a criança, manda a criança doente para a escola. Então, acaba passando para todos os amiguinhos, né? Lavar as mãos com frequência, com água e sabão, utilizar o álcool em gel, manter o ambiente bem ventilado, né? Mesmo estando frio, é importante ter uma ventilação, né? Uma boa alimentação, com aumento de consumo de verduras, frutas, alimentos ricos em vitaminas e uma boa hidratação, né? A gente fala, né, quando a gente está doente, precisa se alimentar bem, tomar bastante líquido e repouso, né? Vacinas em dia. A gente deve prezar também pelo, a gente chama de medicina do estilo de vida, né? Então, é uma medicina que está sendo estudada bastante agora, de muitas doenças que o estilo de vida interfere na vida da pessoa. Então, são baseadas em 6 pilares: dormir bem, se alimentar bem, ter bons relacionamentos, combater o estresse, o controle do estresse, evitar drogas lícitas e ilícitas, né, tanto álcool quanto álcool como outras drogas, né? E atualmente também tem se estudado a espiritualidade também, né, que é muito importante. Diante de qualquer desses sintomas, é importante procurar o seu pediatra. Bom, explicar para os pais que essa fase de pegar a infecção toda hora é temporária. Uma hora diminui, né? O sistema imunológico ele vai se fortalecendo com o tempo e a criança vai ficando menos doente.
É papel do pediatra orientar e tratar, mas principalmente prevenir. Ultimamente os pais eles estão muito ansiosos, né? Então qualquer coisa já leva no pronto-socorro. O importante não é ir no pronto-socorro, é prevenir que essas crianças tenham essas doenças. Então no consultório a gente tem várias condições de melhorar a imunidade da criança para ela ficar menos doente, tá? Levar no pronto-socorro somente quando for alguma coisa muito grave. No pronto-socorro, a gente vê, tudo bem, vê médicos mais novos, recém-formados. Outra coisa que é importante, todo dia é um médico diferente que vai atender a criança. Então, a gente não tem como comparar, né? Eu vou estar hoje de plantão, mas amanhã não. Então, não vou ser eu que vou comparar aquela criança, aquela doença, aquele sintoma que a criança estava apresentando, né? Outra coisa, no pronto-socorro se dá muito antibiótico, muito corticoide, desnecessariamente, né? E pede-se muitos exames, né? E os pais também muitas vezes pedem exames também, né? E às vezes não precisa. Então, se você conversa com o seu pediatra, o pediatra pede para vir ao consultório para examinar. Ele vê que a garganta está vermelha. Não precisa de exame. O médico pode falar assim, vamos observar 24 horas, amanhã a gente retorna novamente, né? Então a gente poupa a criança de tomar antibiótico desnecessariamente e de pedir exames também, né? Você leva uma criança pequena, já doente, com o sistema imunológico debilitado, e entra em contato com outros bichos que estão no hospital também. Então pega outra doença, né? Bom, então assim, curtamente era isso, né, que a gente tem pouco tempo, né, para falar sobre o nosso tema. Aqui estão todos os meus contatos. Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. E estamos aqui para tirar as dúvidas também depois, durante o dia.